Estamos aqui em Natal, primeira cidade que a gente faz o evento. Espetáculos de dança, cidade aqui com melhor resultado, Natal. Circo, segundo melhor resultado. Ela reflete bem a nossa realidade, com algumas necessidades de ajuste com relação à biblioteca, livros, o que é surpreendente para a gente, pela experiência que a gente tem nas bibliotecas que dispomos no município, a baixa visitação. Pode ser que aqui tenha sido considerado o livro, a leitura via celular, via tablet, via instrumentos eletrônicos, porque a visitação nas nossas bibliotecas, ela não se reflete no que a pesquisa diz, tá certo? É surpreendente. Com referência à parte de videogames, isso é uma realidade que hoje a juventude vive, né? Surpreendente livros e biblioteca, a parte de shows. Mais adiante a gente vai ver que o grande ritmo considerado em Natal é o forró, e isso se confirma em todos os nossos eventos, sejam em Natal, sejam feitos em qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Isso é uma coisa que é comprovada até pelo nosso histórico de raiz, né? Um ritmo bem raiz. Eu acredito que os dados refletem a realidade com alguns ajustes, desde que a pergunta não seja especificamente que tipo de livro você lê e aonde você lê. Talvez fosse a parte essa daí é o que realmente me surpreende. Independente de mais detalhamento, eu acho que a pesquisa reflete que a nossa cultura não chega na ponta. Ela não chega no alvo, que é o cidadão, que é a criança, que é o adolescente. Infelizmente, ela continua sem chegar, né? Eu acho que a nossa força-tarefa é para que o teatro chegue na periferia, que a dança chegue na periferia, que os atos de cultura cheguem na periferia, que chegue aos desconhecidos, aos autores invisíveis, ao dançarino que não tem oportunidade, ao bailarino, ao escritor, ao pintor, artista plástico, que a gente consiga alcançar como política de cultura na cidade e do estado, chegar aonde a gente deve estar, tá certo? Eu continuo dizendo que o papel da FUNCAT e da Secult não é fazer festa, não é fazer evento. É descobrir onde estão os nossos valores e estimular a serem reconhecidos pela nossa própria população. Os nossos artistas ainda não têm a valorização que deveria. Esse é o meu ponto de vista. Eu espero que eu consiga com isso fazer alguma coisa. Primeiro, parabenizar muito pela pesquisa, porque é fundamental que isso esteja acontecendo. Eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Produção Cultural. Estou cedida ao Estado como secretária de Cultura. Natal tem produtores culturais renomados e tradicionais, porém o IFRN veio trazer a profissionalização, o estudo. E ao longo do curso a gente é carente de dados, informações, o pessoal que faz o TCC sabe bem o quanto sofre com essas informações, porque a profissionalização da cultura, seja no ensino, seja nos dados, a gente sabe que está muito atrás de outros dados como saúde, educação, estrada. Então, primeiro vamos dizer que a pesquisa de vocês vem nos ajudar bastante enquanto professora, enquanto produtora cultural que sou também. E aí esses dados fazem a gente entender melhor algumas ações que a gente tem que fazer em edital, onde é que a gente precisa fortalecer para equalizar, né, as oportunidades também, onde a gente, como produtor cultural, pode escrever um projeto com mais força, porque mostra que aquele lugar precisa ser intensificado, que aquela expressão cultural precisa ser fortalecida, porque está abaixo da média nacional. Por outro lado, se já é a área que você atua, mostra também, olha, senhor parecerista, ou senhor pessoa que está analisando meu projeto, seja lá onde for, estou dentro do que é o investimento nacional, então a gente não pode deixar essa expressão cair, tem que continuar. Todos os dados servem para referenciar o argumento que a gente queira, né? Assim como o orçamento, na nossa vida privada, também a cultura vai ficando depois das necessidades básicas de teto, de educação, né, de saúde. Chegar aqui em faixa etária, escolher a faixa etária e ver como é que essas bolinhas se comportam. E vocês vão ver que tem algumas tendências que independem da cidade, né?
museus também, feira de livro, circo, pessoas mais velhas, né? Vamos subindo a idade, o pessoal começa a sair da faculdade, entrar no mercado de trabalho, arrumar um companheiro, arrumar companheira. Vai ser mulher e tal. A partir de uma certa idade já tem mais gente indo, mas a gente já vai começar a ver um refluxo. 35 a 44 anos já começa a dar uma descida. Muita coisa na média, aqui o pessoal já está casando, tendo filho, abaixo da média, teatro, já tem coisa caindo ali a partir de um ponto. Uma das hipóteses que a gente tem é um problema de déficit de educação e renda no passado. A gente sabe que educação é fundamental para o processo de cultura, você comentou da renda também, quanto que a renda é importante, e o pessoal que está hoje nessa faixa 60 ou mais, boa parte desse pessoal cresceu durante a ditadura, quando não se dava tanta atenção à educação. No fundo, enquanto Estado, a gente tem que desenvolver políticas públicas e é um papel que a gente desenvolve de forma conjunta. Porque a política pública ela é via de muitos caminhos, né? Com a sociedade civil, com os órgãos, por exemplo, também educacionais. Eu sou presidenta do Conselho Comunitário de Ponta Negra. Realmente fazer uma análise durante os próximos períodos dessa pesquisa e dizer que isso vai fomentar bastante para a gente também pensar a descentralização dos espaços, dos equipamentos dispositivos. A cidade também acontece em outros espaços urbanos, que são as periferias, onde também tem uma produção muito gigantesca. Então tem essa análise também que a gente deve fazer. E eu acho que tem alguns pontos, por exemplo, relacionados a comunidades tradicionais, indígenas, negros, né? Indígenas, quando eu falo não aldeados, que são a maioria que estão nas periferias, comunidades negras e até as mulheres, que existe um fator muito atravessado também com o trabalho do cuidado, né? O trabalho que é sobre empregos, e essa análise também eu gosto de trazer, porque agora a gente tem um processo que não é apenas a execução, mas eu acho que também a formação para toda a população, né? Porque eu acho muito revolucionário, muito incrível quando a gente fala que essas produções, tudo que a gente consome, que aqui é no caso o comércio, né? O consumo, ele também tem que passar da formação. Eu acho que é isso. Meu nome é Preciol Aporangueté, sou multiartista e produtora e cultural, presidente do Instituto Pindorama, no último bairro da Zona Norte, Jardim Progresso, ali numa comunidade tradicional de terreiro. Eu quero trazer umas contribuições porque nos espaços de territórios tradicionais, nas periferias, acontece muita coisa, muita cultura. E essas pessoas realmente elas não fazem parte desse mundo, que é o mundo do cinema, o mundo do teatro. Por exemplo, eu só cheguei a entrar no Teatro Alberto Maranhão com 33 anos. Hoje eu tenho 36. Então, a vida inteira teve um teatro na minha história, na minha cidade, mas eu nunca entrei. Né? Dia 23 de abril, gente, a gente vai fazer um espetáculo lá, que é o lançamento do nosso videoclipe, né, pela PENAB, e todos estão convidados, né? Isso é uma vitória para quem nunca entrou no teatro, vai apresentar o trabalho de cinema, de audiovisual lá. E aí eu vejo que existem muitas dificuldades, sabe? Que não perpassa só pelos hábitos sociais, mas sim pelo próprio sistema. O sistema capitalista é o sistema do consumo, é um sistema que está consumindo cada vez mais. Teve agora um estudo que saiu essa semana lá na Universidade de Nova York, que trouxe uma palavra que é traduzida em português, né? Ela coloca que nós estamos vivendo um momento de cérebro podre, né? Quando a gente está completamente se alienando à internet, a alimentação, são os nossos hábitos, tudo está sendo estudado para o consumo, e um consumo barato de conteúdos ralos, né? Que não constrói pensamentos críticos e que não faz uma sociedade melhor. E Natal ela é tipo isso, é uma cidade que talvez não tenha acesso à cultura, mas precarize nessa cultura através do próprio passado. O passado de Natal é apagado constantemente, né? As pessoas não têm acesso ao passado, às histórias, e vai criando novas versões. O carnaval, por exemplo, é frevo,
né? Esquecem o coco, esquecem o fandango, esquecem o boi de reis, e ali vamos só dançar frevo e curtir axé no trio elétrico. Isso é a cultura da Bahia, de Salvador, é o que está realmente na moda no sul, no sudeste. Os 3 blocos do PENAB, a gente escreveu 7 editais, né? 7 projetos, quase nenhum foi selecionado. E aí como é que fica quando a política do edital não dá certo? E aí os grupos como pontos de cultura, do que eles vão sobreviver? A gente achou, bom, mas na hora que eu fosse para as cidades da região amazônica, eles vão aparecer na mostra. Não aparecem. Por quê? Porque a esmagadora maioria da população se diz parda nesses lugares. Então, assim, apesar de você ter nessas cidades uma origem claramente indígena, presença forte, quando a gente olha o percentual das pessoas que se disseram indígenas, daí a gente usa o mesmo critério do IBGE, ele é muito baixo, acho que nunca passa de 2%, alguma coisa assim. Sendo que na população brasileira é menos do que 1%. Até, vamos dizer assim, a gente está super representando os indígenas, o que é meio ridículo dizer isso, né? Porque tem meia dúzia de pessoas que se disseram, né? Mas se você colocar o percentual da população, é esse o dado que dá. E a gente concentra o capital e aí a gente perde o interior. O edital ajuda. E quando ele não é selecionado, tem que haver uma outra complementação com outro tipo de programa. Mas isso é uma política de cultura que tem que ser desenvolvida, que hoje ela esbarra num grande problema que é orçamentário. Qualquer cidade do Brasil, qualquer estado do Brasil esbarra necessariamente no problema orçamentário financeiro. Então, quando se faz um edital que não é selecionado, a complementação desses recursos fica mais comprometido ainda pela falta de disponibilidade orçamentária financeira. Em nossas políticas, sempre a gente dá prioridade àquilo que pode chegar mais rápido. E a partir dali a gente tem que fazer exercício de pagamento. Começa com lei, começa com emendas, começa com programas e projetos. Então, eu acho que isso aí é uma questão de política de reaproveitamento, de parceria público-privada, que é o que acontece nas grandes cidades. Os grandes eventos das grandes cidades, existe uma parceria público-privada extremamente significativa que retira do orçamento esta conta ou esse investimento, desde que seja encarado como conta, como investimento. Então, os editais é um caminho, mas não é a solução. Cultura sozinho, você consegue olhar a cultura e realmente fomentá-la de forma mais direta. Cada vez tem sido mais comum as secretarias municipais procurarem ter as suas secretarias de cultura independentes, até pela própria exigência da política nacional. Nós, no Rio Grande do Norte, também não temos Secretaria de Estado. A gente foi ter Secretaria de Estado foi em agosto do ano passado. Então, era Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer. E a cultura, dentro da educação, ela era engolida. Porque as escolas, as necessidades da escola, os índices do Fundeb, o teto da escola, o livro, a merenda, engolia toda a atenção. E a cultura, ao longo do tempo, ela era, no Rio Grande do Norte, feita através da Fundação José Augusto, que tem hoje como foco cuidar dos prédios e dos eventos dentro dos prédios e das ações que acontecem, né, e dos organismos como orquestra e coral. E ao longo da vida não conseguiu olhar para essa política pública e nem para isso. Então, desde que a gente virou Secretaria de Estado de Cultura, e aí, gente, é algo que é invisível, vocês não veem, mas a cultura passou a estar na mesa de muitas coisas que são obrigatórias e que antes nem existia e não tinha nem como ir para os debates. É quando a gente está decidindo, por exemplo, que uma estrada deve ir a tal município, a gente coloca, olha, naquele município tem muito artesanato, tem muitos grupos populares, as pessoas precisam circular sim. Então é uma prioridade. E entre esse lugar aqui, esse lugar precisa de estrada também. É quando a gente está, por exemplo, numa reunião com a educação e coloca, olha, mas a lei que coloca que tem que ter, vocês têm que, né, levar a exibição de filmes para os alunos, como é que está isso? Em relação, por exemplo, à construção dos novos institutos estaduais, e dentro tem um cine-teatro. As escolas já nascendo com um cine-teatro dentro. Então, isso tudo vem, né, apesar dos IERGs, vem de uma luta lá atrás, inclusive de Crispiniano Neto, e ao a gente visitar, viu a necessidade, né, dessa continuidade, porque é levar a cultura para dentro de um debate que antes não existia. E isso é fundamental. E aí vem, inclusive, na questão orçamentária também, que a gente está nesse período agora, né, de distribuição. É o primeiro ano que a Secretaria existe.
O recurso que tem destinado à Secretaria é suficiente? Nem de perto. Porém, se não existisse o nome Secretaria de Estado de Cultura, nem isso a gente teria. E aí a minha função é o quê? É existir. É falar, lembra que cultura existe. É você ter eventos nacionais e com presença de várias secretarias, por exemplo, educação, e a gente coloca, olha, a Secretaria de Cultura também tem que estar presente nisso daí. Porque aí a gente vai fazendo essa transversalidade, vai levando a cultura de forma específica para todos os debates. E com os municípios tem sido isso também. Pelo que a gente vem conversando e vem acompanhado dos municípios, que muitas vezes é Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer, Qualidade de Vida, muitas coisas. Cada vez mais a cultura ela foi diminuindo, os amiguinhos em comum, as famílias foram ficando menores e a tendência hoje é de ser realmente único, e é o que os municípios estão buscando para poder, de fato, ter uma pessoa que se dedique àquela pauta ali, porque cada uma dessas tem as suas exigências. A pesquisa ela é capaz de entrecruzar esses dados, porque, por exemplo, eu vi que tem ali um tópico específico que é raça, né? Eu comecei a dar uma olhada na plataforma aqui, mas quando eu clico nesse raça, ele me dá só o dado da raça ou ele faz a interseccionalidade com outros dados? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você estava discutindo, por exemplo, aquela senhora que estava lá atrás, ela falou e me chamou a atenção, né? Porque ela falou assim, tem a questão da seletividade. Aí eu fiquei pensando na seletividade da bala. Né? Porque eu tenho certeza que se você fizer entrecruzar esses dados, você vai ver que a maior parte da população que está nessa faixa etária é de brancos. Isso faz uma diferença gigantesca, porque a gente sai atrás na idade, a gente sai atrás na renda, a gente sai atrás, e talvez ali no quesito cultura popular a gente sai na frente, porque é a gente que faz. É verdade. Né? Aí a pergunta metodológica nesse sentido. É possível o entrecruzamento desses dados? Porque se não for, aí é uma coisa que eu acho que você não deveria refazer. Só explicar o limite. Por cor e raça. Mas assim, basicamente o Túlio já adiantou aqui. Tem uma coisa que é muito interessante, a gente considera que é quais são, resumidamente, né, os dois grandes fatores para acesso cultural determinantes ou grandes influenciadores: renda e escolaridade. Em geral, no Brasil, a população preta e parda tem menos renda, menos escolaridade. Fala, bom, logo vão ter menos acesso. Não é assim, não é automático. A hipótese do Túlio nos parece boa. A gente, né, em 2017, explorou já alguns dados. Então, assim, em geral, falando de maneira um tanto simplista aqui, as manifestações culturais tipicamente europeias, né, teatro, museu, que mais aqui? Concerto. Os brancos vão destacadamente mais do que os outros grupos. Amarelos é um pouquinho mais confuso, não é um pouco menos óbvio. Eu diria assim, uma distinção razoável entre pretos e pardos. Os pretos, em algumas manifestações, alguns tipos de atividade, são os que mais vão, mesmo em comparação com os brancos. Os pardos, em geral, não. Em geral, eles são abaixo da média. Com exceção de circo, né? Com exceção de circo, e que aí eles estão acima da média, se não me falha a memória, é o único que eles são assim. É importante lembrar que também houve um aumento de cotas específicas para as pessoas negras nas leis, justamente por entender que é essa necessidade. Então a gente sai, por exemplo, de 20% na LPG para 25%, né, na PNAB destinada a pessoas negras. Ainda assim, por exemplo, na Paulo Gustavo, a gente teve 193 contemplados como cota de pessoas negras. Porém, na ampla concorrência, dos 402 contemplados, também tem pessoas negras ali. Por quê? Quando a pessoa da cota tem nota suficiente para ocupar a ampla concorrência, ela não ocupa a cota. Ela vai ocupar a ampla concorrência. A cota vem justamente para aqueles que, inclusive, às vezes, a transversalidade, a questão de onde mora, do acesso que teve à educação, vai fazendo com que ela tenha menos oportunidade, por isso garantir que a cota seja, de fato, contemplada, que a gente tenha pessoas negras, que a gente tenha pessoas indígenas e que a gente tenha, né, pessoas com deficiência. E o que a gente está batalhando, que cada vez está mais perto, que é, por exemplo, aqui a gente não tem ainda conselho, plano e fundo. Você tem um plano, que é um documento, Josenino Tavares está aqui, que atua nele, Daniela Brito também atua nele, a Luísa também, Matriz atua nele, e a gente está com a lei do Sistema Estadual de Cultura para ser votado na Assembleia desde o ano passado. Ele entrou em recesso, voltou agora depois do Carnaval, e estamos lá toda semana
pedindo aos deputados para colocar em votação, e a partir disso, sim, a gente consegue fazer a eleição do conselho, então o conselho, a partir disso, sim, a gente consegue fomentar dentro do Estado a realização do fundo, porque sem a lei aprovada, a gente não consegue que isso seja executada. Porém, nunca se chegou tão perto, que era a lei está para ser votada, e o Estado está ali esperando que esse passo burocrático seja dado para que a gente se adeque, que a gente faça essas eleições também, porque é justamente tudo isso junto que faz com que a política pública aconteça. Natal é a segunda capital em que a gente tem o maior acesso ao circo. Olhando para teatro, circo e dança, movimentos muito importantes, muito contundentes, que são realizados pelos fazedores de teatro, circo e dança no nosso estado, né? Mas é importante que a gente vislumbre a questão dos equipamentos culturais que a gente tem na cidade, né? Por exemplo, nós temos um único teatro público aberto em funcionamento, que inclusive passou um tempo fechado, né? Quando ele reabriu um, por exemplo, o outro foi fechado, né? Nós temos uma zona norte de Natal, por exemplo, que é quase 50% da população, sem nenhum equipamento de teatro, né? E muitos das artes cênicas dos circos populares do Rio Grande do Norte ou de outros estados circunvizinhos que circulam, eles vão para a zona norte de Natal. Nós temos também espaços aqui na Zona Sul que recebem os circos maiores, como exemplo, vocês chegam na BR aqui, ali pertinho da Arena das Dunas, da Governadoria, tem um circo instalado. Então, numa cidade onde, por exemplo, tem equipamentos públicos fechados ou em escassez, e quando você vem o circo como um respiro, né, para o público, para a plateia, para poder ir para esses lugares, consequentemente você tem um número maior. Então, você tem um bairro sem equipamentos públicos, um bairro não, uma zona, uma região do estado, da cidade, sem equipamentos públicos para as artes cênicas, e os circos ocupam esses espaços. E na Zona Sul e na Zona Leste nós temos apenas um equipamento que passou um tempo fechado, que está reabrindo, que hoje está numa região da cidade de difícil acesso devido ao transporte público, e circos que chegam ali na Zona Sul de Natal e acabam também recebendo muita gente, e muitas vezes não são circos locais, né? Então, assim, a gente não está tanto o circo, apesar de ter um movimento importante, ele também não... Os fazedores de circo potiguar também não vivem todo esse céu de brigadeiro, né? Tem muitas dificuldades. Às vezes acaba sendo muito esse circo que vem de fora e que se instala em zonas privilegiadas da cidade. Glaucio, César, não sei se vocês têm alguma outra hipótese sobre isso. Eu lembro também que a gente teve um movimento de circo aqui, né? O Tropa Trupe, e existem os agentes, né? Os palhaços, principalmente, eles estão sempre aí. Sempre eles atuam. E eu acho que esse movimento Tropa Trupe, ele não era nem um movimento exatamente, mas era um grupo de artistas que se juntaram e que eles mexeram muito com essa coisa do circo na cidade. Então eu acho que também tem isso, um pouco que tem outros agentes, né, outros circos, porque eu acho que a gente aqui, nessa terra árida, né, e tem gente que tem uma coisa de compromisso, não é? E de assumir aquilo para a sua vida. Então, acho que nós temos alguns agentes como o NIL, e que bancam o circo, que construíram o circo. Eu acho que tem dois assim, né? A gente tem Circo Razane, em Extremóis, você tem Facilita, né, que circula bastante no estado, né? Você tem inúmeros outros circos que acabam circulando aqui na região metropolitana, e aí tem os circos contemporâneos, né? A Tropa Trupe, que hoje, né, Piruá, por exemplo, tem um trabalho solo, né, mas que tem essa coisa do circo contemporâneo, o circo sem lona, né? São artistas circenses que não têm a lona, mas que levam o circo para as suas diversas camadas. Primeiro, agradecer pela oportunidade, e eu que venho da região metropolitana, sou de São Gonçalo do Amarante, inclusive, eu acho que uma das questões das pesquisas, né? Você mora em Natal? Eu não moro em Natal, moro em São Gonçalo, sou um agente de cultura, também sou da área das artes cênicas, sou um palhaço, inclusive tem um personagem chamado Suspiro, Perna de Pau,
Enfim, e eu acho que essa expansão do circo, principalmente aqui no RN, se dá pela consciência política dos agentes culturais circenses, os atores, que nos últimos tempos, né, viram a necessidade de organização. Então, nós temos aqui, Sânzia, a APOCIRCO, que é a Associação Potiguar de Circo, que é o palhaço Cebolinha, juntamente com seu filho e outras pessoas, que desenvolvem um trabalho de base, né? Você falando do Tropa Trupe, eu lembro quando o movimento Tropa Trupe, eles instituem um circo dentro da universidade e começam a criar uma ação chamada Varieté, e uma vez no mês aconteciam diversas expressões, né, e grupos artísticos. Eu fui um destes que saí de São Gonçalo para ir se apresentar neste circo. Então, creio que toda essa consciência política de organização, de necessidade, faz com que o circo esteja neste patamar. Dando um exemplo como São Gonçalo do Amarante, região metropolitana, Zona Norte, para a gente lá é uma grande festa quando o circo chega na cidade. Primeiro porque é a condição que muitas crianças que não têm a possibilidade de vir até Natal, né, de vir num real circo, como está ali ao lado da Arena das Dunas, de poder acessar, de poder sorrir, de poder ver um palhaço na rua. E isso é muito forte para a gente lá. Existe muita arte nas outras zonas, né, não só da capital, mas nas zonas periféricas, nas comunidades, como nós temos aqui Natal e Grande Natal. Porém, eu acho que nós temos realmente essa deficiência, essa falha. Então, assim, as coisas se concentram muito mais na capital. E por que que o Museu Câmara Cascudo é o museu mais acessado na cidade de Natal? Porque é um museu que tem uma história, é um museu da universidade, é um museu que tem um investimento, é um museu que tem uma equipe, então é um museu que tem uma política voltada para ele, construída para ele. Então, o que nós precisamos aqui, para além dos editais, gente, para além da lei do mecenato, é uma política pública decente, que construa e que prime pelos equipamentos culturais nossos e que construa mais equipamentos culturais. Por exemplo, a rampa, né, tá lá, e eu acho assim que a gente tem a rampa lá, mas a gente tem a escola Sebastião Fernandes, que está fechada, abandonada, não sei, que é um espaço incrível, mas está lá fechada. Né? A gente tem o Bartolomeu Fagundes, que é uma escola do Estado, também está fechada. Né? Então, assim, por que agora é provocação, por que a Secretaria do Estado da Cultura não vai para uma desses equipamentos aí, dessas escolas fechadas, e potencializa a rampa, que é um equipamento incrível? Não é nem fortalecimento, é uma política pública voltada para os equipamentos, ele vai gerar muito emprego na cidade.